Boa tarde, estamos ao vivo, iniciando mais um CEPERJ em Casa, a nossa live semanal, trazendo convidados, docentes, para falar de vários assuntos de interesse nosso e dos nossos alunos da escola, dos servidores públicos, e hoje o assunto é imperdível. Até porque a gente já teve uma experiência muito interessante com ele, o nosso convidado. Ele foi nosso professor de compliance ano passado. Nós tivemos 2 edições de turma de compliance, porque era tanta procura e as turmas ficaram tão cheias que nós fizemos 2 turmas. Então, é um assunto assim de muito interesse. Quero começar agradecendo a presença dele, a presença de vocês aqui junto com a gente, falar novamente da oportunidade que é para a nossa escola de gestão e políticas públicas estar podendo fazer essa oferta das lives, né, se aproximar do seu público, dos seus alunos. Então, quero agradecer demais ao meu diretor, Leonardo Mazurana, pela oportunidade. Agradecer ao nosso presidente, o Reinaldo Costa, que, na verdade, o Reinaldo é um grande incentivador desses movimentos. Então, professor, seja muito bem-vindo à nossa live, professor Antônio Nóbrega. Professor Antônio Nóbrega, ele é ex-auditor da União, né, da Corregedoria da União, ele é professor de compliance, então, assim, a especialização do nosso professor é em compliance, ele dá aula hoje no IBMEC e também é o nosso professor da Escola de Gestão de Políticas Públicas. Então, seja muito bem-vindo, eu vou pedir você para se apresentar e falar um pouco dos seus projetos para a gente. Tá ótimo, Rosana. Muito obrigado aí por essa oportunidade, por esse convite de participar aqui dessa live, tratando de um assunto tão relevante, tão importante, né, nesse momento que a gente está passando. Então, para mim, realmente é uma grande felicidade. Agradecer o que você perde também por esse convite. Realmente é uma grande felicidade estar aqui falando para você e para todos que nos acompanham aqui nessa live, né? Então, já fui muito bem apresentado. Meu nome é Antônio Nóbrega, eu sou auditor, né, da CGU. Antes de ingressar na CGU, atuei como advogado durante muitos anos no Rio de Janeiro, no mercado de capitais, também na área de seguros. De 2016 a iníciozinho de 2019, né, até janeiro, eu ocupei o cargo de corregedor-geral da União, lá na CGU, estava tratando de várias questões relevantes, até relacionadas à Operação Lava Jato. E também estava ocupando o cargo, até março desse ano, na realidade, o cargo de conselheiro do COAF, também na esfera federal. E no ano passado, em março, eu tive um honroso convite para vir atuar, né, aqui no Rio de Janeiro, em questões relacionadas aos acordos de leniência, as ações de integridade também pública, integridade privada também do Estado, né, fomentar a integridade privada. Então, foi um desafio muito grande e uma oportunidade de voltar para minha terra natal e poder tratar de um assunto tão relevante. Então, para mim, foi uma grande felicidade atuar, né? E como você disse, eu estou dando aula em alguns lugares, no IBMEC também. Ano passado dei um curso na OAB e vamos seguindo aí nessa trajetória aí. Para mim, foi uma oportunidade também dar as aulas ano passado no CEPET, falar um pouco desse tema que é tão relevante, né? Professor, nós sabemos que a reputação, né, de uma empresa ela é valor percebido pelo cliente, né? E é fator decisivo, muitas vezes, numa negociação. Além da reputação, a gente sabe que soma-se também a questão da marca, a boa imagem, a credibilidade, a qualidade dos seus serviços, a idoneidade dessa instituição. E aí o tema que você vem trazer para a gente é sobre tudo isso, né? Sobre tudo isso dentro de um conjunto chamado compliance. Então, a gente queria que você falasse um pouco das inovações trazidas, né, pela lei a lei anticorrupção e os benefícios que essa lei está nos trazendo, principalmente nesse momento de pandemia, de crise, e que a gente precisa ter um cuidado redobrado. Pois é, Usana, esse tema é um tema bem interessante, né, quando se fala de compliance e principalmente da sua relação com a lei anticorrupção.
E eu acho que um ponto relevante para a gente lembrar quando a gente fala da lei anticorrupção, né, que ela surge no contexto ali em meados de 2013, com início de vigência em janeiro de 2014, ela surge num contexto em que a questão da corrupção ficou muito em evidência no Brasil, né? A gente fala da Operação Lava Jato, de outras operações policiais também de grande impacto na sociedade, né? E nesse mesmo contexto, do ponto de vista jurídico, a gente teve várias leis que também se destinavam a gerar integridade, transparência, fomentar o combate à corrupção, né? E aí, por exemplo, a gente pode lembrar da Lei de Acesso à Informação, uma importante lei que a gente teve no Brasil, voltada à questão da transparência, a Lei de Conflito de Interesse na esfera federal. A gente também teve aqui no Brasil a Lei das Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850, que fortaleceu o Instituto aí da delação premiada. Mais adiante, a Lei 13.303, que é a lei das estatais também. Mudanças na legislação relacionada ao combate à lavagem de dinheiro, na antiga Lei 9.613, que foi alterada pela Lei 12.683. Então, a gente teve várias leis que, de alguma forma, estavam estruturando os órgãos de controle, permitindo uma atuação mais incisiva quando se fala de combate à corrupção. E nesse contexto, né, o Brasil tinha assumido diversos compromissos aí, inclusive frente ao CDE, na Convenção de Combate à Prática do chamado suborno transnacional. O Brasil avançou com algumas normas, inclusive com a Lei Anticorrupção, né, com a Lei Anticorrupção, que é uma lei nova, que ela muda a forma de responsabilização de pessoas jurídicas por atos ilícitos. Né? Com a lei anticorrupção, quando ela entra em vigor, passa a ser possível o quê? Responsabilizar uma pessoa jurídica na esfera civil, na esfera administrativa, por um ato ilícito que essa pessoa jurídica venha a praticar. E aqui é importante mencionar uma questão que às vezes fica um pouco mal compreendida, né? Que a lei anticorrupção, ela não obriga ninguém a ter compliance. Ela não traz essa obrigação das empresas, das pequenas empresas que criarem, né, os seus chamados mecanismos de integridade, mecanismos de prevenção à corrupção. Ela não traz isso. Só que ela traz diversos outros instrumentos bem relevantes que, de alguma forma, geram um incentivo para que as empresas venham a criar mecanismos de prevenção a atos ilícitos. Então, diferencial, né, professor? Um diferencial. Se busca aqui criar um diferencial e inibir a prática desses atos, porque a lei ela vem trazendo sanções que são duras, né? São sanções pesadas, e aqui a gente pode lembrar, por exemplo, que a lei traz uma sanção administrativa que é uma multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto daquela empresa ou até 60 milhões de reais. Nossa. Então a gente vê aí que é um valor significativo, considerável, né? Um valor considerável. Para andar na linha. Pois é, então a gente vê que é um valor muito alto, né, de multa que a gente vai ter. E além da multa, tem um aspecto que eu acho muito importante e que se relaciona muito com o que você acabou de falar da questão da reputação, né? O que a gente viu, na verdade, nos últimos anos, né, de 2014 para cá, né, nos últimos 4, 5, 6 anos, foi que muitas empresas que se envolveram em escândalos de corrupção tiveram um prejuízo significativo em relação à questão reputacional, né? Elas ficaram aí, a imagem delas ficou muito comprometida, por causa desse envolvimento, né? Então, além da sanção financeira que você vai ter, né, que é prevista na lei anticorrupção, também surge um aspecto reputacional, ou seja, um dano que aquela empresa pode sofrer a imagem dela. E vamos imaginar aqui, Osana, vamos imaginar aqui uma empresa que vive do bom nome. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa empresa que opera com previdência privada, num banco, pensar numa seguradora. São empresas que atuam junto ali ao mercado, né? E o prejuízo para a imagem dessas empresas, de caso elas venham se envolver no ato ilícito, no ato de corrupção, o prejuízo é muito grande. Então, veja bem, a partir do momento em que uma empresa é condenada por um ato de corrupção, com base aí na lei chamada anticorrupção, e na verdade a lei nem cita corrupção em praticamente nenhum momento, né? A gente que chamou a lei de anticorrupção, a partir do momento que a empresa é condenada
né, por um ato de corrupção, a sua imagem também fica muito comprometida. Né? Fica a imagem, então você tem o chamado dano reputacional. Né? E aí um ponto interessante da lei também. A lei traz 2 cadastros, que é o chamado SEIS e o CNEP. Né? O cadastro de empresas inidôneas e suspensas e o CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. O primeiro, o SEIS, é um cadastro que já existia, já estava em vigor lá no portal da transparência, né, na esfera federal, e é um cadastro que ele divulga, ele expõe, né, o nome das empresas que, de alguma forma, têm obstáculos para contratar com a administração pública. É um cadastro que já existia. Então, a empresa que é... Qualquer pessoa pode consultar esse cadastro, Está professor? aberto, tá aberto lá no portal da transparência. Todo mundo pode ir lá, clicar, fazer a sua consulta e vai verificar. Essa empresa, ela tem alguma punição na esfera judicial, na esfera administrativa, que de alguma forma limite o direito dela de contratar com a administração? Tem, existe. Então, isso é uma questão bem interessante. Então, esse cadastro ele já existia, mas a lei anticorrupção ela vem e ela prevê o quê? Que o cadastro é obrigatório. Para quem? Para estados e municípios. Então, assim, na verdade, o que aconteceu? Um cadastro que já era utilizado, já funcionava, passou a ser obrigatório para estados e municípios. Então, hoje em dia, todo mundo tem que alimentar aquilo ali. Sim. Então, é uma obrigatoriedade da lei. Tem que alimentar. Então, se o município aplica uma pena para uma empresa, o nome dela vai ficar lá no cadastro. E hoje em dia deve estar com algo em torno de 12, 13, 14 mil empresas negativadas aí, com esse nome negativado, vamos dizer assim, no SEIS. E o outro cadastro que eu mencionei, que é o CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, esse cadastro, na verdade, ele não existia. Ele foi criado pela lei anticorrupção. Ele dá publicidade para quê? Ele dá publicidade para as empresas que foram punidas com base na lei anticorrupção. Então, você vai ter 2 cadastros que podem gerar um impacto para a imagem, para a reputação das empresas, cadastros que expõem, que divulgam negativamente o nome das empresas. No primeiro caso, empresas que têm algum tipo de limitação para contratar com a administração, que são inidôneas, por exemplo. E no segundo caso, empresas que são punidas com base aí na própria lei anticorrupção. Então, veja bem aqui, Osana, são 2 instrumentos voltados ao quê? A questão de divulgação do nome e a questão reputacional. Então, além das sanções financeiras que a gente vai ter ali, na própria lei anticorrupção, uma sanção também chamada de publicação extraordinária, a gente vai ter um estímulo indireto para que as empresas não se envolvam em atos de corrupção, porque se envolvendo você vai ter essa questão reputacional. Então, a lei surge nesse momento, ela não traz a obrigatoriedade da questão do compliance, não é uma questão obrigatória, mas o que ela traz? Ela traz vários estímulos indiretos que fazem com que o meio empresarial, o ambiente, esse ambiente de negócios, venha a se preocupar de fato com o quê? Com a questão da implementação desses mecanismos que têm o objetivo de quê? De inibir, prevenir, remediar, identificar a prática de atos ilícitos. Eu acho que essa aqui que é a ideia desse tipo de norma. E aí, a conjuntura que a gente vai ter também de fatos, né, que aconteceram nesse período, faz com que essa questão da corrupção ganhe uma importância maior, tenha mais visibilidade, né? A gente via, há um tempo atrás, eu dizia que era praticamente diariamente, tinha alguma notícia relacionada a algum escândalo de corrupção no jornal. Hoje em dia, né, o enfoque está sendo outro, né, por diversas razões, razão da crise que a gente está passando de saúde, mas a questão da corrupção também acaba sempre tendo algum tipo de destaque, né? E, professora, é muito difícil a gente, eu digo, a população saber desses atos ilícitos, né? Hoje em dia tem toda essa transparência, né? Que fica aberta para as pessoas consultarem, e também os órgãos, quando vão contratar, você falou aí de 2 cadastros que podem ser consultados, quer dizer, minimiza muito a possibilidade de você contratar uma empresa que não é idônea, né? Que não seja realmente tenha a ficha limpa, né? Vamos supor. Com certeza. Falando de uma forma mais sutil. E eu acho que quando se busca um ambiente mais
ético, íntegro, no ambiente de negócios mais ético e íntegro, quando se fala de combate à corrupção, principalmente, tem alguns elementos que devem estar presentes nesse combate, né? Nesse cenário positivo de combate à corrupção. E a gente lembra que a educação da população, né, por exemplo, você educar desde os níveis mais básicos da população em questões relacionadas à ética, né? Você ter leis que sejam eficientes, que permitam a atuação independente dos órgãos de controle, também é muito importante. E você tem também a questão da transparência que a gente estava comentando aqui. Então, você dá transparência para as ações do governo, do Estado, e também para o nome daquelas empresas que foram devidamente responsabilizadas ao final de um processo, é algo muito importante. E aí você consegue, com um cadastro que é obrigatório, você permite aí que essas informações sejam amplamente divulgadas, né, no plano nacional, e, de fato, você gera o quê? Gera um estímulo. Eu estudei um pouco de análise econômica do direito no meu mestrado, né? E a gente falava muito da questão da estrutura de incentivos do agente, né? Como você fazer com que os agentes possam se comportar de modo a ter interesse em adotar medidas de prevenção a atos ilícitos, né? Então, quando você traz um cadastro que expõe de modo negativo o nome dessas empresas, você cria um estímulo aí, você altera a estrutura de incentivos de modo positivo para que essas empresas busquem mecanismos que possam, de fato, prevenir a prática de atos ilícitos. Ótimo. Professor, tem uma pergunta aqui, eu vou lhe fazer, Vamos do lá. Fernando, tá? O Fernando está dizendo assim: estamos concluindo o programa de integridade na Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro e respectivos mecanismos para a sua manutenção. Existe alguma forma legal para torná-la sustentável quando houver mudança de governo? Na verdade, é o seguinte, quando a gente fala de integridade, agora integridade pública, né, a gente teve até um decreto no ano passado, o decreto 746, que traz aí as questões da integridade pública do Estado, né? E é um conjunto, na verdade, de ferramentas que se está se utilizando. Isso é um movimento que vem se irradiando com muita força no Brasil todo. A União já fez isso, todos os órgãos e entidades de diversos estados, municípios estão avançando nessa direção da busca por mais integridade, né? Então, a ideia é você criar estruturas sólidas, estruturas que possam ter continuidade no tempo, justamente para garantir que as boas políticas de integridade possam ser alcançadas. Então, a continuidade dessas políticas no tempo é muito importante, é você ter solidez, e vários instrumentos vão sendo pensados. Logicamente que cada estado, cada município, muitas vezes cada órgão, cada entidade vai ter mecanismos próprios para garantir independência e continuidade das políticas. Por exemplo, na esfera federal, especificamente, os corregedores dos diversos órgãos têm mandato, né? Então, você vai ter um mandato ali de 2 anos para os corregedores que são dos ministérios, de empresas estatais, de autarquias e tal. Há um mandato para esse pessoal. É um mecanismo que foi criado pensando justamente em dar independência. Mas cada órgão, cada entidade, cada sistema de integridade, melhor dizendo, né, tem que pensar nesses mecanismos para se adaptar à realidade aí realmente daquele ente. E, professor, então, qual seria, na verdade, os grandes benefícios, né, da observância desses princípios éticos e de integridade nos setores públicos e privados, para que a gente possa ter a manutenção de um bom ambiente de negócio? Pois é, Rosana, isso daí, esses benefícios são os mais diversos possíveis, né? Quando você pensa em um ambiente onde não haja, né, essas práticas ilícitas, onde você não tenha desvios de conduta, você não tenha fraudes, você tem um estímulo realmente muito maior para, por exemplo, que as empresas invistam em inovação. Em vez de elas terem que se preocupar em destinar valores para pagamento de, às vezes, pequenas propinas para poder agilizar a expedição de um alvará, de uma certidão, ou para ter algum tipo de relacionamento não muito republicano com o agente público, né? Elas podem ali, de fato, se preocupar com o quê? Se preocupar com gerar uma inovação e gerar uma eficiência nos seus fluxos de trabalho. O produto, né? No produto. E muitas vezes, o que acontece? A empresa ela começa a adotar mecanismos de controle
interno, mecanismos de governança, que seja, e ela começa a olhar para dentro, e ela começa naquela ideia de tentar verificar eventuais falhas que possam gerar futuramente uma fraude, alguma coisa, e aí ela começa a se conhecer melhor e consegue identificar meios de aperfeiçoar os seus fluxos de trabalho, gerando mais produtividade, mais eficiência. Isso que é um ganho aí que você vai ter. Mas, além dessa questão da inovação, você vai ter, por exemplo, aqui pensando em contratações públicas, você vai ter a possibilidade de que as contratações públicas sejam sempre feitas buscando o melhor serviço que é oferecido à coletividade, melhor produto, melhor serviço. Isso é um ponto importante. Quando você tem um ambiente que é permeado por práticas corruptas, você gera uma tremenda ineficiência em relação ao objetivo que é buscado por aquela política social. Se você vai, por exemplo, fazer a contratação de uma empresa para construir uma ponte, fazer um túnel, por exemplo, e você tem ali empresas que estão se utilizando de práticas ilícitas e você tem agentes públicos também que estão sendo corrompidos, a empresa que vai ganhar a licitação não é a que oferece o melhor produto e serviço, é aquela que pagou o maior valor de propina. E aí você gera também um desestímulo para que as empresas invistam em inovação ou invistam em eficiência dos seus produtos. Porque para que eu vou fazer isso se eu não vou ganhar essa licitação? Quem vai ganhar é o sujeito aqui do meu lado que está pagando propina. Né? Então... Assim, já gera um desestímulo, né? Gera um desestímulo tremendo em relação a isso. Então, um ambiente de negócios mais íntegro, você vai ter o melhor contato de servidores públicos com agentes privados, você vai ter transparência nessas ações, você vai ter mais eficiência, né? E aqui é importante também, Rosana, lembrar o seguinte, a lei anticorrupção que a gente falou aqui, é uma lei que se aplica não só na esfera federal, mas ela vale para estados, vale para municípios, para o Distrito Federal, ela vale para todo mundo. Sim. Então, qualquer desses entes, tanto a União, como os estados, como qualquer município, pode e deve aqui aplicar a lei anticorrupção. Então, se você tem uma corrupção que é um ato de corrupção, um ato ilícito, por exemplo, aqui, oferecimento de vantagens indevidas, né, para que um servidor possa agilizar o trâmite, por exemplo, de uma certidão, de um alvará, de algum documento. Né? Se você tiver esse oferecimento de vantagens ilícitas no âmbito municipal, vai caber ali aquela secretaria, aquela autarquia municipal que foi vítima daquele ato, estará um processo com base na lei anticorrupção. Isso vale também para estados, isso vale também para a União, vale para o Distrito Federal, vale para todo mundo. Então, você vê que a lei trouxe uma ferramenta, é uma lei nacional, aqui é importante mencionar isso, não é uma lei federal. É nacional? Ela é nacional, vale para todo mundo, vale para todo mundo. É uma lei que a sua validade vale para a União, estados e municípios, todo mundo pode e deve aplicar a norma. Então, o que a gente vem aqui no estado do Rio de Janeiro? A lei já foi regulamentada por um decreto, o decreto 46366, regulamentou a norma, trouxe aí importantes regras para que essa norma fosse aplicada, e a gente está vendo esse movimento no Brasil todo. Né? Então, se uma empresa, por exemplo, ela tem contratos com o Estado, com o município, com a União, caso ocorram irregularidades em qualquer desses entes, certamente a empresa pode e será responsabilizada. E aí, com aquela multa que a gente falou, né? Com aquela multa aí que tem um valor baixinho, valor aí pesadinho, né? E além da multa, o nome dela, ainda que ela seja sancionada por um município pequeno no interior do Brasil, o nome daquela empresa vai lá para aquele cadastro que eu falei que é nacional. Então, você tem aí um estímulo seguinte, é melhor realmente adote práticas de compliance, esse compliance anticorrupção que a gente está falando aqui, práticas de integridade, né? Para que a gente possa fazer isso. E as práticas são as mais diversas, né? Você ter um código de conduta eficiente, você treinar os seus empregados. Professor, é fácil para uma empresa montar o seu programa de integridade, assim, montar essas práticas, ou é uma coisa muito complicada, porque talvez as empresas, não sei se têm esse conhecimento. Então, assim, da sua prática, é uma coisa simples de se fazer?
depende muito do tamanho da empresa, dos riscos a que ela está, realmente, os riscos que ela pode, vão ser considerados para ela poder fazer uma matriz de Negócio da risco. empresa também, né? Depende do negócio dela. Agora, em regra, não é nada muito complicado, não. Tem que fazer, tem que estar com vontade de fazer, tem que ter vontade. Estando Ótimo. com vontade, conhecendo o seu negócio, o seu business ali, você consegue fazer um. Isso vale para pequenas empresas, para médias empresas, que você tem que conhecer. Não adianta o sujeito falar, vou fazer aqui, vou criar o meu código de conduta. Aí vai, pega um código de conduta na internet, põe lá no Google, procura código de conduta. Aí pega um cheio de princípios abertos e vagos, fala assim, agora eu tenho um código de conduta. Isso não vai funcionar. Isso não adianta. Você tem que conhecer a realidade da sua empresa. Então, quando se fala... Da sua empresa, né? Tem que conhecer. A cultura da sua empresa tem que estar alinhada com esse código, né? Isso. E os riscos também. Né? Os riscos, você tem que considerar principalmente os riscos para você até priorizar suas ações. Você tem que saber, eu sou uma empresa que atua no setor regulado. Eu tenho que observar uma quantidade enorme de regras, né, para poder atuar. Eu sou uma empresa que atua no ramo que tem pouca regulamentação, eu não tenho tanta interação aqui com o poder público. O risco é outro. Ah, não, eu sou uma empresa que eu só trabalho com licitações, só com contratos, o tempo inteiro interagindo em âmbito federal, estadual e municipal. Certamente os riscos vão ser outros. Né? Você vai ter uma interação muito maior. Eu sou uma empresa que atua muito por meio de terceiros. Então, são pequenos detalhes que você tem que considerar. E quando se fala de um código de conduta, o que você tem que pensar aqui? Tem que ser um código de conduta que os empregados da empresa possam olhar para aquilo ali e ver a solução para problemas práticos que eles vão ter no dia a dia. Tem que entender, né, professor, o que está escrito ali, né? Tem que entender. Tem que estar de acordo com a realidade dele, do que ele vivencia, né? Até o Fernando falou aqui, ó, a comunicação é uma ferramenta essencial, complementando a nossa fala aqui. Né? Com certeza, tem que comunicar o tempo inteiro, de forma clara, inequívoca, né? Com exemplos, trazer exemplos ali. Se acontecer tal situação acontecer, como é que eu vou me comportar? Qual é a melhor forma de atuar nesse tipo de situação? Qual é a política da empresa em relação a esse tipo de coisa? Então, tem que conhecer realmente ali os riscos a que esses empregados estão sujeitos, né? Os riscos de integridade, que é o que a gente está falando aqui, e verificar qual a melhor forma de atuar. Né? E isso vale não só para um código de conduta, mas também para um canal de denúncia. Né? Você não vai querer que uma empresa pequenininha, de 3 funcionários, que tenha um canal de denúncia, né? Só para receber. Não, isso aí não seria razoável, né? Então, você tem que ver como é que você vai criar esse canal de denúncia, como é que você vai tratar as denúncias que vão chegar lá, como é que elas vão ser recebidas, quem vai tratar. Enfim, tem todo um mecanismo aí que tem que ser observado para que não tenha nenhum problema em relação à implementação dessas políticas de integridade. Também, só lembrando aqui, treinamento também. Quando treinamento, tem que treinar o pessoal. Quando for treinar o pessoal em relação à questão de integridade, tem que fazer uma coisa voltada para a empresa, né? E se for uma empresa muito grande, você tem que tentar treinar os empregados ali de acordo com as áreas que eles atuam, logicamente considerando também a política da empresa como um todo, mas tem peculiaridades que têm que ser consideradas. E aí, lembrando que a lei anticorrupção, aqui é um ponto importante, Rosana, ela vale não só para casos ilícitos no Brasil, mas também no exterior, né? Então, se uma empresa brasileira está atuando no exterior e pratica uma irregularidade no exterior, ela pode ser responsabilizada no Brasil. Isso faz com que você tenha que treinar também o pessoal que está fora do país. Então, tem que ficar de olho nisso. Olha, nós temos uma pergunta aqui de um amigo nosso, o professor Eduardo Duprá, que deu o nosso curso de gestão de projetos. E aí o professor está mandando assim, ó, sobre a dificuldade de montar um código de conduta ou programa de integridade numa empresa, isso exige uma estrutura de governança dedicada, uma mudança organizacional? Tem que pensar de acordo com a realidade de cada empresa, né? Quando você fala de diversas realidades empresariais, do tamanho, do porte da empresa, você tem que considerar justamente a realidade dela e ver como é que você vai implementar essas boas políticas, né? Essas boas políticas. Se for uma empresa muito grande, às vezes vale a pena você ter uma diretoria específica que trabalhe só com compliance e com governança. Mas depende muito. Até dentro das estruturas dos órgãos públicos, aqui falando de integridade pública, você vai ter
diferentes formas de tratar o assunto dentro da administração pública. Então, essa mesma questão também deve ser considerada quando se fala de empresas. Agora, se você tem uma empresa um pouco maior, é interessante você observar alguns critérios, você procurar dar algum grau de independência para quem atua na área de compliance, né, para que possa se reportar diretamente ao conselho de administração, no caso de uma irregularidade grave que chegue ao conhecimento daquele departamento. Ter uma certa independência, verificar se é oportuno ou não, talvez ter mandato também, para quem estiver ocupando esses cargos, né? E você vê como é que vai tentar criar instrumentos e uma forma que dê segurança para que aquela empresa, aquele departamento de compliance possa defender, possa zelar pelas boas políticas de integridade e, inclusive, essa independência de alguma forma, ela representa uma sinalização muito clara, inequívoca, da alta administração da empresa que ela se compromete com as boas políticas de integridade. Isso que é importante. E eu, professor, já tive a experiência de trabalhar numa instituição que ela teve realmente, ela montou uma área só de compliance, né, com advogados, com auditores, e como eu trabalhava na área de educação, eu já era da área de educação, eu tinha 22 escolas que eu fazia gestão, eles me pediram que isso chegasse até os alunos, e aí, dentro dessa combinação com a área de compliance, nós começamos a trabalhar também nas escolas o conceito de ética, de integridade, e nós fizemos isso de uma forma super lúdica. Nós criamos um jogo que, através do jogo, a gente trabalhava com a ética. Então, é só para dar o exemplo, como você falou, dependendo do tamanho da instituição, né, é importante que isso chegue até lá na ponta, chegou até no cliente, no nosso caso. Foi muito interessante essa experiência. Tem um caso, Rosana, uma vez uma empresa grande, conversando com o pessoal de compliance lá, eles me disseram que o diretor me contou que eles fizeram uma peça de teatro para poder passar as boas políticas de integridade da empresa, com vários exemplos, casos, né, dando o ar um pouco de comédia ali para as situações e tal, mas era uma forma bem quase lúdica, né, de você passar para o pessoal boas políticas de integridade, uma peça de teatro. Demorou 1h30 ali e foi um bom treinamento para eles. Eu tenho aqui uma pergunta também da nossa amiga lá da EGPP, a coordenadora da pós-graduação, Andréia. Ela está perguntando qual a importância do compliance e da governança corporativa no setor público. Pois é importantíssimo, né? A gente viu o seguinte, a gente falou bastante aqui de integridade privada, mas como eu mencionei, a gente tem que avançar também, a gente vem avançando com isso na parte pública também. Você garantir, né, boas políticas de integridade pública. Aí no estado do Rio a gente teve aqui o decreto 746, né, do ano passado, que saiu já prevendo né, a necessidade de que os órgãos e entidades do Estado também se debrucem sobre essa questão. Isso é um movimento que a gente vê também na esfera federal, a gente vê em diversos estados também aqui já da nossa federação, rumando nesse caminho. Para você garantir o quê? Você garantir uma atuação mais íntegra, proba e ética dentro da administração pública. Então, você fortalecer mecanismos de ouvidoria, de corregedoria, que também tem o poder aí de punir, remediar esses atos ilícitos também que acontecem, e você garantir que a atuação da administração pública vai atender o quê? O principal, que é o interesse público. Então, você ter ferramentas que garantam isso. Né? Ferramentas, por exemplo, também com código de ética que possa ser seguido por aqueles servidores, você ter clareza nas regras, você ter transparência. A transparência na administração pública também é importante. Os riscos, você detectar os riscos mais graves, aquele órgão, aquela entidade, a que eles estão sujeitos. Então, você fazer uma política de integridade voltada também para a área pública. Isso aqui é importantíssimo. E aí, Rosana, o que é importante aqui? Se você tiver, que nem eu falei, uma educação da sociedade, desde os níveis mais básicos, fundamentais da educação, se você tiver leis eficientes, o adequado enforcement da lei, isso é importante, né? Que a lei seja devidamente aplicada, né? Você possa fortalecer os órgãos de controle, leis claras também, que as pessoas possam saber o que pode e o que não pode, isso aqui é importante também. Você tem a transparência é fundamental. E aí, ao final, se você tiver, de um lado, a integridade privada, as empresas buscando criar mecanismos de prevenção à corrupção, e, por outro lado, tiver a integridade pública também bem aplicada,
dentro da administração, você consegue caminhar numa boa direção em relação a esse combate à corrupção e à redução da prática de atos ilícitos. É isso aí, muito obrigada. Professor, a gente já está caminhando para o final, uma pena, né? É rápido, muito né? rápido a nossa conversa, e a nossa conversa está ótima, um assunto muito interessante. Eu acho que todos nós vivemos uma angústia de pensar nesse Brasil tão carente, mas tão, ao mesmo tempo, tão cheio de recursos, e que isso possa ser feito de uma forma ilícita, né? De uma forma não tão boa e que beneficia a todos. Então, muito interessante a sua colocação, a sua forma de abordar o assunto, para que a gente tenha entendimento que hoje existe a possibilidade de se acompanhar, de consultar, né, os cadastros para saber sobre as empresas. Então, assim, nós já demos um salto de qualidade muito grande nessa questão do compliance e cada vez mais abrindo espaço para o compliance dentro das instituições, principalmente dentro dos órgãos públicos. E aí eu gostaria de uma palavra final sua sobre a questão do compliance, né? Como ela se apresenta nesse cenário de crise? O que você vê como expectativa para frente, para o futuro? Bem, a gente está passando um período extremamente atípico, né? Um período de pura excepcionalidade, né? De muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitas incertezas também. E aí, quando se fala de compliance, aqui especificamente dessa parte do compliance anticorrupção, ele é uma ferramenta importantíssima para garantir o quê? Para garantir que os negócios, as políticas sociais, inclusive, voltadas à saúde da população, alcancem a sua finalidade, né? Então, você tem da integridade pública que sejam observados os princípios éticos de probidade nas diversas negociações feitas por parte da União, Estados, municípios, para que as políticas sociais possam alcançar o seu objetivo, né? O objetivo agora que é o principal, que é cuidar da saúde da população e realmente mitigar os efeitos perversos aí que a gente está tendo dessa pandemia. Então, você tem que tentar fazer com que isso ocorra. E por parte das empresas também, você garantir, na verdade, dentro do corpo de empregados e também daqueles que atuam no nome da empresa, representantes também, você garantir que o recado de que esse período de excepcionalidade não significa uma exceção para a prática de pequenos desvios, que esse recado seja dado. Perfeito. Ou seja, você tem que mandar uma mensagem muito clara: o seguinte, a gente está vivendo um período de excepcionalidade, mas uma coisa a gente sabe, vai passar. A gente sabe que alguma hora isso passa. Isso vai passar, a vida continua, e a gente tem que realmente tentar preservar a imagem da empresa, preservar os bons negócios, pensar na saúde da população também. E para isso, mandar um recado para todo mundo dizendo o seguinte: é um período de excepcionalidades, mas a gente tem que manter as boas políticas de integridade, as boas políticas, as boas condutas, um bom relacionamento probo entre o setor público e o setor privado. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ser dada. E aí os departamentos de integridade, de compliance, que têm essa vocação natural, né, podem fomentar essas boas políticas e garantir que esses princípios que eu mencionei sejam observados. Perfeito, professor, muito bom. A gente vai finalizando, mas antes eu vou só dar umas palavrinhas aqui, que você vai dar um recado final, vai dar um tchau. Agradecendo mais uma vez, a gente, professor, tinha feito um projeto piloto de 4 lives para iniciar, né? E, assim, nós estamos recebendo uma avaliação muito positiva das pessoas. Aqui eu estou recebendo o carinho de várias pessoas, assim, mandando oi, agradecendo. Então, é isso que a gente quer. Na verdade, o que a gente se propôs a fazer, nós fizemos, e fizemos com muita dedicação e um planejamento onde você, professor, e os outros 3 que participaram foram fundamentais para que as lives acontecessem nesse nível de conhecimento, de atualização, e eu digo até de alegria, porque é uma alegria estar aqui conversando com você, e eu tenho certeza que as pessoas em casa também, de receber esse bate-papo, né, descontraído, mas que vem somar com as experiências que elas têm hoje e com o que elas estão passando nesse momento. Nós tiramos, né, nas outras 3, sempre uma palavra que nos inspira no dia dessa live. E hoje, eu acho que a sua palavra é confiança. Então, eu acho que a gente sai daqui hoje, né, fechando essa live, com a palavra confiança nos dirigindo. E aí, confiança, eu acho que assim,
independente da sua religião e da sua crença, a fé, né? A confiança em Deus, como esse ser maior que nos dota de esperança, de fé, que tudo vai passar, que vai ficar bem, que nós vamos conseguir descobrir a vacina, que nós vamos resolver esses problemas todos. E também acho que é preciso que a gente tenha confiança nas pessoas, porque não dá para conviver com as pessoas sem confiar nelas, né? Como é que vai ficar a nossa relação se a gente não criar esse elo de confiança? E, por fim, eu acho que a terceira e talvez a mais importante de todas é a gente confiar em si, né? Confiar em você próprio. É você entender que você pode ser o decisor da sua vida e, para isso, você precisa confiar na sua competência, confiar no seu talento, confiar nas coisas que você sabe fazer e aquelas que você não sabe, você vai aprender. Então, essa é a palavra que eu fecho aqui a live, agradecendo a participação de todos, a participação das pessoas que estão aqui mandando as perguntas, de todo mundo que colaborou, assessoria de comunicação da CEPERJ, que trabalhou com a gente toda essa divulgação, e dizendo que nós já estamos pensando na continuidade. Essa é a boa notícia. Nós já estamos desenhando o projeto da continuidade das lives. CEPERJ em Casa vai continuar. Então, por enquanto estiver o isolamento, a gente vai oferecer. Professor, muito obrigada. Eu não sei como lhe agradecer. Você sempre assim muito disposto, muito pronto para trabalhar com a gente, né? Quando eu liguei para perguntar se você poderia fazer, você foi logo falando, claro, eu topo, conte comigo. Então, é muito bom a gente, nesse ambiente de educação, ter pessoas como você que pode falar tão bem, pode explicar tão bem sobre um assunto que domina e vem de forma tão voluntária, tão espontânea e tão feliz fazer isso com a gente. Muito obrigada, e eu deixo para você fechar a nossa live aí, dando o nosso tchau final. Tá ótimo. Então, Rosana, obrigado demais aqui por essa oportunidade, queria agradecer. Para mim é uma honra estar no Rio de Janeiro, estar lá na Controladoria Geral do Estado atuando, a gente vem avançando com diversas políticas de integridade público-privada lá na Controladoria, uma equipe excelente, pessoal, tá ralando bastante aí. Então, para mim, realmente é uma grande satisfação em poder colaborar aqui com a CEPERJ nessa live, um grande orgulho, falando de um assunto que acho que é tão relevante e tão atual, e acho que o recado é esse mesmo, de positividade, pensar para frente. Isso tudo vai passar, né? E tentar fazer com que, quando isso tudo passar, acho que as ferramentas de integridade vão ser um importante instrumento para a gente olhar para trás e ver que a gente conseguiu passar por esse período também de forma muito tranquila, de forma mais transparente, íntegra, proba. Acho que isso é importante. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero dizer o seguinte, as perguntas que nós não conseguimos responder, que foram poucas, o professor depois vai conversar comigo, a gente responde vocês lá no Facebook. O vídeo fica gravado no Facebook, fica disponibilizado, a gente pede que as pessoas possam compartilhar o vídeo para quem não pôde assistir, e fica aí a nossa mensagem. Boa tarde, muito obrigada, professor, muito obrigada a todos, até a próxima. Até logo, gente. Até logo.